Primeira live da SONAF. Essa diretoria que entrou agora tem como um dos objetivos aproximar a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física da população em geral e, claro, dos fisioterapeutas, tentando abraçar todo mundo e trazer para o nosso meio do que é a nossa vivência. E a gente está planejando agora começar uma série de lives em que a gente vai estar falando sobre temas relevantes para o esporte, relevantes para a fisioterapia. Inclusive, se vocês já começarem a ter algumas sugestões para fazer em relação às lives, temas que vocês gostariam de ouvir, palestrantes, a gente tem vários sócios aí que já têm um know-how, que já trabalham em várias áreas específicas, várias modalidades específicas, então a intenção é estar trazendo esse sócio para próximo da população, para a fisioterapia e abraçar todo mundo. Eu já vou fazer dois spoilers antes da gente começar propriamente dita a nossa live sobre corrida. O próximo condutor da live, daqui 2 semanas, vai ser o professor, muito provavelmente, a gente já está confirmando com ele, nosso professor Dr. Rodrigo Oliveira, do Ceará, nosso doutor Tendão. Então, é um cara que tem uma experiência aí larga e a tendinopatia é uma das coisas que a gente vai estar abordando aqui hoje. O tema corrida surgiu por causa do número de praticantes, o número de lesões que vem acontecendo, vários estudos de qualidade que vêm sendo publicados recentemente, tudo de muita qualidade que pode facilitar muito a vida do profissional que trabalha na área. Mas principalmente, hoje a gente sabe que existe a necessidade de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. Então a gente tem que buscar sempre atualização na área e poder estreitar essas relações. E até pensando nisso, o segundo spoiler que eu prometi fazer no dia 20/6. Deixa eu até confirmar aqui para não cometer uma gafe. Dia 20/6, a gente está fechando o local, mas vai acontecer o nosso terceiro simpósio de corrida, ciclismo, triatlon e natação. Vai ser promovido pela comissão desses esportes aqui da SONAF, vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nessa comissão que não é permanente, a cada 2 anos, conforme vão mudando as diretorias, a gente vai mudando essas comissões. Hoje quem está é a Roberta e o Léo no Rio de Janeiro, tem o Gustavo em Guaratinguetá, o Gustavo Leme, tem o Gui, né, que é o Guilherme Branco, nosso especialista aí em bike de BH, tem o Thiago aqui de Goiânia também, e deixa eu ver que não cometeu o erro de esquecer de alguém do grupo. Acredito que são esses quatro. E, claro, a gente tem o suporte de caras como o Fábio Sprada, que é o nosso presidente anterior da SONAF, que trabalha muito com triatlo. Tem toda uma galera envolvida aí que vai estar ajudando a gente, beleza? Então vamos lá. Começando a live, a ideia é trazer o seguinte: por que corrida inspira tanto desejo em relação aos estudos e principalmente por que tanta gente pratica corrida? A corrida é um esporte muito democrático. Ela é um esporte que a gente pode praticar em qualquer lugar que a gente vá, praticamente, né? Só que antigamente a gente acreditava que para correr bastava calçar um tênis e sair correndo por aí. Hoje a gente vê cada vez mais que a corrida é uma ciência, né? Até porque com o número aumentando cada vez mais de praticantes, vem também o número de lesões, o número de afastamentos. E até a gente precisa colocar alguns conceitos básicos antes da gente iniciar. Por exemplo, corrida. Corrida é um meio, é uma das atividades funcionais que a gente tem, que tem como função, assim como a marcha, nos transportar de um ponto A para um ponto B. Esse é o normal. E lesão seria qualquer alteração estrutural que acontece, que vai ter uma alteração de um sistema anatômico nosso que pode ou não levar a gente a um afastamento. Isso devido a macro ou microtraumas. O problema da corrida é um esporte de repetição, é um esporte de duração, é um esporte de endurance. Claro, a gente está falando de maratona, por exemplo, de meia maratona. Então, a maior parte das lesões vai acontecer por excesso de uso. Então, a gente tem que pensar o seguinte: corrida em si, a gente tem duas funções básicas. Propulsão, que vai nos projetar para frente, e depois da propulsão, a gente vai precisar de um amortecimento. O que a corrida tem de diferença básica em relação à marcha? A gente vai ter uma fase que chama fase de duplo voo, onde os dois pés vão estar no solo e esses dois pés e um dos pés, quando for tocar esse solo de novo, ele vai sofrer um impacto. Esse impacto é uma das nossas preocupações e para ter um impacto e ter um amortecimento que seja dentro da capacidade que a gente tem de amortecimento, a gente precisa ter algumas
características específicas para suportar aquilo ali, entre eles força, né? Então, a gente, para pensar na corrida, a gente tem que pensar nos tipos de contração, a gente tem que pensar em capacidades físicas como a força. De onde aparecem as lesões na corrida? No geral, quando a gente extrapola a nossa capacidade. É aquela questão que a gente sempre fala nas lesões. Quando a gente quer explicar, dá para explicar graficamente uma lesão de acordo com um gráfico. Quando eu ultrapasso a minha capacidade, dentro de uma demanda que é muito alta, muito maior do que aquilo que eu suporto, provavelmente eu vou chegar numa área que a gente chama numa zona de falha estrutural, e essa falha estrutural é a lesão. Claro que a gente tem que saber e sempre colocar em consideração, não existe lesão que tenha um padrão linear, ou seja, não vai ser um motivo apenas que vai levar a essa lesão. No geral, as lesões são multifatoriais e na corrida não é diferente. Quando a gente pensa no esporte, a gente tem que saber, existem vários fatores que podem predispor a lesão. Vários estudos vêm mostrando e vêm tentando comprovar quais são os principais fatores de lesão. Existe uma tendência, alguns pesquisadores vêm falando que a gente tem que mudar um pouco essa nomenclatura. Ao invés de procurar fatores de lesão, a gente tem que procurar um perfil de lesão. O que algumas pesquisas, inclusive publicadas ano passado, que é uma pesquisa recente, mostraram para a gente? Que um dos principais fatores, talvez o principal fator preditivo de lesão, são aqueles atletas que têm histórico de lesões pregressas. Por que isso? Num geral, o paciente procura a gente no consultório quando ele tem alguma dor, quando ele não está conseguindo fazer aquela atividade física dele, no caso a corrida. Quando que a gente considera um afastamento por lesão? Quando ele fica aproximadamente 72 horas afastado, não consegue correr por causa dessa dor que ele vem sentindo. Então, a gente tem que pensar nessa característica da dor como sendo apenas um alarme. A dor é o sinal de que tem alguma coisa errada. Não necessariamente quando eu tenho dor, eu tenho lesão. Então a gente tem que partir desse pressuposto. O que é o problema de quando o paciente apresenta dor, procura a gente por essa dor e a dor começa a aliviar ainda durante o tratamento? Ele abandona esse tratamento e essa lesão não é bem curada. Esse é um dos principais motivos da lesão voltar. Alguns pesquisadores falam, inclusive, que uma lesão, normalmente quando o paciente tem o histórico de lesão, ela acontece justamente porque a lesão anterior foi maltratada. Ela não teve cura. A ausência de dor não é sinal de cura. Então a gente tem que colocar isso sempre em mente. Um segundo ponto importante dentro do perfil de risco é aquele corredor considerado novato, é o corredor iniciante. Mas existe ainda algumas controvérsias em relação a o que é um corredor iniciante, um corredor novato. Num geral, a gente considera e coloca dentro desse N aqueles corredores que iniciaram na atividade há mais ou menos um ano. Então, por que esses são mais predispostos a apresentar lesão? Justamente porque eles não costumam responder e respeitar muito aquela planilha de treino. E aí a gente entra num outro fator que pode levar à lesão. Quando existe um incremento muito agudo ou repentino do volume de treino, da carga de treino, a gente vai fazer justamente isso. A gente leva tempo para aumentar a nossa capacidade e se essa demanda é aumentada de forma específica e muito rápida, de forma aguda, isso tende a levar à lesão. É aquela questão da capacidade por demanda. Então, a gente coloca esses dois tipos de pessoa, inclusive quando já tem os dois históricos, né? Quando tem histórico de lesão e é corredor iniciante, a tendência é que exista essa predisposição a apresentar lesão na corrida. Epidemiologicamente, a gente tem, por ordem, de acordo com uma revisão sistemática publicada recentemente no Jornal de Medicina do Esporte, que fala que, por segmentos, o mais acometido é o joelho, o segundo seria o complexo do pé e tornozelo, o terceiro seria a perna e em quarto lugar a gente apareceria com o quadril. Isso tanto em homens quanto em mulheres corredoras. É mais ou menos a mesma proporção. Outro estudo de 2019, publicado aqui no Brasil mesmo, um estudo daqui de qualidade da nossa Revista Brasileira de Medicina do Esporte, tentou ver a questão da prevalência de lesão em relação à quantidade de quilômetros semanais corridos e em relação ao gênero, né, ao sexo. Eles verificaram que os homens tendem a ter um número maior de lesão e eles conseguiram perceber que um volume acima de 20 quilômetros semanais
é um fator preditor de lesão, é preditivo. Porém, a gente sabe, quando o cara está se preparando para correr uma maratona, num dado período da maratona, a capacidade dele tem que estar muito alta. Então, o volume de treino semanal de um maratonista, por exemplo, há mais ou menos 4 semanas, 5 semanas da prova, dá mais de 100 quilômetros, às vezes, de volume semanal. E isso deve ser muito respeitado. Por que o corredor iniciante, às vezes, se lesiona? Porque o treinador dele vai prescrever uma quantidade de quilômetros para ele correr por dia, durante uma semana, nos dias da semana, né? Normalmente segunda, quarta, sexta e sábado, ou sábado e domingo, e assim vai, dependendo do treinador. E o corredor iniciante às vezes acha que aquilo ali está fácil, esse treino de hoje está fácil, e ele decide correr 2 quilômetros a mais, 3 quilômetros a mais. O importante é saber quanto que a gente vai chegar no final dessa semana de volume. Então, por isso que o corredor iniciante, quando não respeita bem a planilha, ele tende a ser um cara sugestivo de lesão. Então, pensa nisso. Em relação também às lesões, as principais lesões que a gente encontra na corrida, a gente tem, em primeiro lugar, segundo essa mesma revisão sistemática do Jornal de Medicina do Esporte, ele falou que a disfunção, a síndrome da dor patelofemoral, está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente encontra a fasciite plantar. Em terceiro lugar, e assim agora já começa num panorama, mais ou menos numa epidemiologia bem analisada, muito próximo, a questão das tendinopatias de calcâneo, a famosa tendinite de Aquiles, né? Tem as fraturas por estresse, que são as temidas lesões que são chamadas de síndrome do estresse tibial medial, que inclusive afeta muitos corredores. E temos também a tendinopatia patelar, além, claro, da chamada síndrome do maratonista, que é a síndrome do atrito da banda iliotibial ou do trato iliotibial. Mas o que essas lesões têm em comum? Num geral, todas elas aparecem quando o nosso corredor não tem a capacidade ou tem alguma disfunção que acumula com um perfil de risco. Uma outra pesquisa do Zimmermann, de 2019 também, tentou buscar a correlação de alterações biomecânicas com a prevalência de lesão na corrida. Não foi conclusivo. Ainda não temos estudos conclusivos falando que esse fator biomecânico ou aquele outro é melhor ou é pior para o corredor. Então a gente vai para um terceiro ponto importante. Não existe biomecânica perfeita. O que a gente tem que saber é que existe um perfil que pode ser preditivo de lesão. O que é isso? A forma como eu corro é diferente da forma que qualquer outra pessoa no mundo vai correr. Então, uma das tendências hoje, pensando em prevenção e pensando em tratamento das lesões esportivas, é individualizar o tratamento. A gente não pode querer colocar o corredor dentro do mesmo balaio, todo mundo junto. Não tem como. Hoje a gente tem que individualizar o tratamento e a avaliação. E aí, uma das perguntas que me enviaram de forma precoce é: o que fazer, como que eu devo fazer para iniciar a corrida? Então a dica é, se a pessoa tem acesso a uma boa avaliação biomecânica, por mais que não exista uma biomecânica perfeita, uma avaliação biomecânica ou biocinética bem detalhada, ela vai encontrar alguns fatores que podem levar à lesão. Por exemplo, tem pessoas que correm na ponta do pé, tem pessoas que correm no médio pé e tem pessoas que fazem o contato inicial no calcâneo. O que tem de diferença em relação a essas pessoas? A sobrecarga de cada tecido. Então a gente tem que saber, por exemplo, se o cara faz uma descarga inicial em antepé, quem vai sustentar esse pé em plantiflexão é o tríceps sural. Então existe uma sobrecarga de tríceps sural e de tendão calcâneo. Se ele faz uma corrida de médio pé, a tendência é que exista uma sobrecarga ali na região de médio pé, musculatura intrínseca, às vezes um tibial posterior que suporta o nosso arco plantar, e se ele corre em região de retropé, ele vai ter uma sobrecarga que normalmente vai para o joelho. E aí a gente já faz um link com algumas questões que a gente pode observar, que são quais são as estratégias, então, que a gente pode adotar pensando em prevenção de lesão. Existem algumas demandas, existem opiniões diferentes de pessoas que são autoridades no assunto. Por exemplo, a Irene Davis, ela acredita que quando a gente modifica o padrão de contato inicial, o strike, que é o contato inicial do pé com o solo, para a região de antepé,
a gente tende a absorver melhor a questão do pico de impacto anterior, o impacto inicial no contato do pé com o solo. Existe um outro autor, que é o Brian Hatfield, que ele fala o seguinte: se a gente aumentar, por exemplo, a cadência do atleta em mais ou menos 10%, a gente consegue, por exemplo, diminuir o componente de deslocamento vertical e isso vai diminuir a quantidade de impacto e pode prevenir lesão. O Zimmermann acredita que quando eu corro com o tronco o mais ereto possível, eu vou prevenir essas lesões. E o Christopher Powers, por exemplo, acredita que quando a gente faz uma ligeira inclinação do tronco para anterior, mais ou menos 5 a 7 graus, que é algo difícil de se fazer, de se controlar correndo na rua, por exemplo, eu vou estar tirando, por exemplo, uma sobrecarga do joelho e vou estar distribuindo melhor essa carga. O que é o problema de qualquer uma dessas sugestões, dessas adaptações em relação à prevenção de lesão, em relação à prevenção de lesões na corrida, principalmente? Elas são comprovadas a curto prazo. Ou seja, eu consigo, dentro de um ambiente com um biofeedback visual, um espelho na frente, algo em 3D, o próprio feedback auditivo, o terapeuta falando ali, o treinador falando, a gente consegue reproduzir muito bem todas essas sugestões, esses padrões em que a gente tenta fazer o chamado retreinamento de corrida. Entretanto, os atletas não conseguem levar a médio e longo prazo, muitas das vezes, essas alterações, essas modificações, e eles tendem a voltar ao padrão de corrida. Então, como que fazer a descarga em antepé poderia estar facilitando a vida? Quando eu faço uma descarga em antepé, o meu tornozelo vai funcionar como uma mola. E o tendão calcâneo, assim como o tríceps sural, são muito fortes, então eles ajudam a absorver esse impacto. Então a energia que seria transmitida, a força de reação ao solo que subiria pelo membro inferior, ela seria atenuada de uma forma melhor ali no próprio complexo do pé e tornozelo. Só que mesmo que não seja feita essa descarga em antepé, a gente sabe que a gente tem movimentos fisiológicos, como a pronação, por exemplo, que vão ajudar a amortecer o impacto. Então, quando eu piso no chão, o movimento em que o meu pé faz e o último a chegar é o primeiro dedo, ou hálux, a gente sabe que a pronação vai deixar o pé mais maleável e isso vai ajudar a absorver impacto. Outros mecanismos que a gente tem seriam a tríplice flexão, a dorsiflexão de tornozelo, a flexão de joelho e a flexão de quadril. Como que isso vai trabalhar? Como que eu preciso ter uma musculatura favorável para suportar essa tríplice flexão? Eu preciso ter força e principalmente força excêntrica. Então aí entra um dos fatores de prevenção de lesão, fortalecimento. O atleta precisa ser forte. Mas lembrando que quando a gente olha um Eliud Kipchoge que conseguiu correr uma maratona para abaixo de 2 horas e vê que ele é muito magro, muito leve, aparentemente ele não pesa nem 50 quilos, e a gente pensa, nossa, será que ele tem força? Tem, muita força. Mas força não é sinônimo de hipertrofia, a gente sabe disso. Tem muita gente magra que aparentemente não tem um ventre muscular tão desenvolvido, mas que desenvolve uma força muito grande. E já temos pesquisas mostrando que o treino de força para quem corre é de suma importância. Por quê? Principalmente força máxima. O que é a força máxima? É aquela força que é necessária para eu carregar o máximo de peso possível ou o máximo de carga para me transportar até uma região, de um ponto para o outro, no caso da corrida. Então, como que eu trabalharia isso? Isso depende de uma equipe multiprofissional. Eu preciso de um treinador de corrida, eu preciso de um professor de educação física que vai estar prescrevendo treino de força. Então, a gente precisa ter sempre um bom contato entre esses profissionais, entre o fisioterapeuta que vai estar avaliando, um fisiologista, o cardiologista, o médico do esporte, o próprio nutricionista. Por quê? Lembra sempre disso. O esporte tem um tripé: nutrição, treino e descanso. Quando a gente pensa nesse tripé, a gente sabe que se o treino é de qualidade, se a nutrição é adequada e principalmente se o atleta tem uma boa capacidade de descanso, qualidade de sono, a tendência é que a gente minimize os riscos de lesão. Então, pensa sempre nisso. E aí a gente já entra falando em sono, numa parte que é muito perguntada também. Perguntaram, por exemplo, de forma antecipada, quais seriam as melhores formas de recovery. Hoje, comprovadamente, o sono, a qualidade do sono, o repouso, é uma das melhores formas da gente recuperar esse atleta. Então, aquele atleta que não tem uma boa qualidade de sono, ele precisa buscar uma ajuda profissional para tentar melhorar isso aí. Claro, chega a ser piegas a gente falar que o cara tem que ter uma nutrição adequada, um treinamento adequado e a qualidade de sono, mas isso deve ser muito bem avaliado.
E em relação aos recursos do recovery, hoje a gente sabe, não existe nada comprovadamente melhor do que a própria massagem. Tanto é que quando você termina uma prova de Ironman, por exemplo, você chega lá no departamento de fisioterapia e você vai perceber que o que é utilizado para os atletas é justamente a massagem esportiva. Por quê? Em relação à remoção de catabólito, a controle de dor, modulação ali, não existe nada com uma comprovação maior do que a massagem terapêutica para recuperar esse atleta. Então, pensando em recovery, essas seriam as duas formas. Ainda em relação à crio, que é tão utilizada, a gente sabe que ela tem que ter uma temperatura adequada e a gente sabe que o tempo também deve ser um tempo bem estabelecido, porque a gente pode ter fatores, por exemplo, como uma dificuldade de contração muscular a partir do momento que eu tenho resfriamento. Isso pensando sempre em pós-prova, né? Em relação ao que a gente vê de epidemiologia e das lesões, então, a gente entende, por mais que não exista uma biomecânica perfeita, a gente tem que entender que existem fatores de risco e perfis de risco. A biomecânica de cada pessoa é individual. Então, primeira coisa que a gente tem que colocar em mente sempre, avaliar o atleta de forma a individualizar todo o histórico dele, se ele já teve lesão, se ele não teve, qual tipo de lesão que foi, se o tratamento foi adequado, se não foi. Por quê? Isso é um fator preditivo de lesão. Chegam a estabelecer que um atleta que tem um histórico de lesão prévia, ele tem até 88% de chance a mais de desenvolver uma lesão na corrida do que aquele atleta que não teve, nunca teve nenhuma dessas lesões antes, independente da lesão que seja. Então, como que a gente faz para individualizar? Avaliação. A avaliação talvez seja a parte mais importante da corrida, mas a gente está falando de corrida de longa distância. Quando a gente fala em corridas de longa distância, são corridas acima de 21 quilômetros, que seria a meia maratona, ou corridas de 42, que são as maratonas, e tudo que extrapolar esses 42 são as chamadas ultramaratonas. A gente sabe que o componente biomecânico, biocinético do corredor, ele pode modificar de acordo com a fadiga. Então, uma das capacidades que a gente deve avaliar do atleta é como ele se comporta biomecanicamente no estado de fadiga. A maior parte das avaliações é feita só com o cara correndo inicialmente. Vai lá, corre, faz uma avaliação, dá para ter uma ideia muito boa do que ele apresenta, do que seriam os fatores que poderiam predispor no futuro a uma lesão? Sim, mas o ideal seria avaliar o atleta, por exemplo, depois de ter corrido 30 quilômetros, 40 quilômetros, que seria algo próximo dessa maratona. Por que o fator biomecânico não é hoje preditivo de lesão? Aliás, não existe uma biomecânica perfeita, então por isso a gente vai deixar de trabalhar o controle biomecânico? Não. As pesquisas mostram como é tudo muito individualizado, é muito peculiar, a gente não consegue estabelecer um padrão. Por exemplo, todos têm que correr em antepé, não tem como. A gente tem que saber e preparar a estrutura que vai ser mais sobrecarregada para suportar aquilo ali. Onde que entra o nosso trabalho? Se é um corredor que faz um contato inicial em antepé, eu tenho que preparar aquele tendão calcâneo, aquele tríceps sural para responder a essa carga. Por exemplo, se ele não tem capacidade e corre em antepé, ou por exemplo, se um corredor ouviu falar que tem que correr em antepé e resolve mudar, a tendência é que ele gere uma sobrecarga daquele tendão, daquele componente, e o tendão leva muito tempo para conseguir responder à carga. Se ele não consegue responder e essa carga é incrementada de forma aguda, a tendência é que ele tenha microlesões que vão levar à tendinopatia. Quando a gente fala em tendinopatia e fala em fratura por estresse, a gente está falando das duas lesões que mais preocupam os atletas pensando em tempo de afastamento. Uma fratura por estresse, por exemplo, pode tirar um atleta de uma preparação para uma maratona que leva no mínimo aí 4, 5 meses de preparação. Então, a tendinopatia da mesma forma. Mas o que é o pior erro que o atleta, que o corredor pode cometer quando ele tem uma dessas lesões? Repouso. Cuidado com o repouso. Quando a gente fala em repouso para um atleta que teve uma fratura, que tem uma fratura por estresse, a gente está falando em repouso relativo. Claro que, especificamente na fratura por estresse, a gente tem que saber a classificação. Isso depende de uma avaliação do especialista, onde ele vai entrar com o exame de imagem e a gente vai conseguir configurar qual seria o grau. Existe uma classificação de Frederickson, por exemplo, que vai de 1 a 4, onde 1 é simplesmente uma periostite
E um grau 4 seria já um edema ósseo muito grande, significativo, que às vezes tem até o traço de fratura. Esse paciente com um grau 4 é um paciente que não vai poder correr. Ele precisa dar um tempo para o corpo readaptar, reorganizar aquela estrutura óssea ali para ele conseguir colocar a carga. Mas a gente está falando de impacto, mas ele pode pedalar, ele pode nadar, ele pode fazer um transporte, ele pode fazer alguma atividade que diminua a questão do impacto. E outro tipo de lesão que a gente acabou de falar, que é a tendinopatia. No caso dos corredores, as principais são tendinopatia patelar e tendinopatia de calcâneo. O maior erro é o repouso. O tendão, igual eu acabei de falar, ele leva tempo para começar a suportar a carga. Se a gente coloca um tendão em repouso, por exemplo, comecei a sentir uma dor no meu tendão calcâneo, que é o meu tendão de Aquiles, parei de correr. Não estou correndo, não vou fazer musculação, vou ficar deitado colocando gelo. Errou. A gente não vai conseguir melhorar. O que acontece? O problema das lesões é quando eu preocupo muito com a dor e esqueço dos fatores causais e principalmente da característica histofisiológica desse tecido. Tendão responde bem à carga e ele leva tempo. Ele nunca vai ter a mesma capacidade de se adaptar como um músculo. O músculo hipertrofia é muito mais fácil. Então, se eu faço repouso quando eu tenho uma tendinopatia, ou repouso absoluto, o meu tendão também perde capacidade de suporte de carga. Então, imagina o seguinte, estou com uma tendinopatia de calcâneo, parei de correr. A tendência é que a minha dor regrida, porque eu não estou gerando o estímulo que está sobrecarregando aquele tecido. Só que o que acontece uma vez que eu parei? A minha capacidade, que não era suficiente para aguentar o meu volume, ela cai. O que vai acontecer quando eu voltar a correr? A minha dor vai voltar e muitas vezes ela volta pior. Como que eu vou tratar, então, essa tendinopatia? Controle dessa carga, mas principalmente, hoje existem pesquisas aí que estão mostrando excelentes resultados quando a gente fala, por exemplo, no HSR, que seria a carga elevada executando exercícios em baixa velocidade, porque o tendão gosta de carga. O próprio professor Rodrigo Oliveira, ele fala muito isso, o tendão gosta de carga, ele não gosta de velocidade. Vem mais um ponto importante em relação a isso, quem já foi meu aluno já ouviu falar bastante meus pacientes escutam muito isso. A gente tem uma capacidade, nosso corpo tem uma capacidade de acordo com o treinamento que a gente tem. E a gente deve tomar cuidado com rede social, porque muita coisa é postada e às vezes a gente interpreta da forma como a gente quer. Por exemplo, recentemente foi publicado um estudo de boa qualidade, um estudo bem elaborado, que mostra que o HIIT, né, que seria o exercício de alta intensidade intervalado, ele é um dos principais, uma das melhores formas da gente ter gasto calórico, queima de gordura. Beleza, mas será que eu tenho capacidade? Será que meus tendões têm capacidade para suportar aquilo ali? Hoje, na minha realidade de consultório, muitos dos pacientes que eu recebo com lesão em tendões vêm porque começaram a fazer treino de tiro. O que é o treino de tiro? É correr rápido. Para quê? Tentar aumentar a frequência cardíaca e tentar aumentar um gasto calórico para emagrecer. Então, Saragioto, o próprio Christopher Powers, vários autores falam o seguinte: você deve entrar em forma para correr e não correr para entrar em forma. Isso é uma máxima que a gente deve levar em consideração quando a gente não quer ter lesão na corrida. Por quê? Se eu estou sobrepeso e começo a correr com o intuito de emagrecer, a tendência é que eu sobrecarregue todas as minhas estruturas, todas as articulações, os músculos, as cartilagens, os próprios meniscos no joelho. Então, se eu estou correndo sobrepeso com o intuito de emagrecer, a tendência que eu tenha lesão é muito grande. Então, pensa sempre nisso. A gente tem que estar em forma para correr e não correr para entrar em forma. Quando eu falo nisso, eu não estou falando só em peso, eu estou falando em capacidade. Por quê? Lembra sempre disso. A capacidade é algo individual. Beleza? Eu vou dar uma olhada aqui, eu já separei algumas perguntas para a gente ir continuando, eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui para a gente ir respondendo já algumas em relação às dúvidas de vocês, se ainda não foram respondidas, eu vou tentar ir respondendo tudo aqui no máximo. Vamos mandando aí. Eu recebi uma pergunta aqui que é bem legal e é bem ampla. Correr faz bem ou faz mal? Depende. Quando a gente pensa em corrida, a gente está pensando como atividade física, como algo, uma válvula de escape, ela faz muito bem de qualquer forma. Entretanto, se a gente pensa em lesão,
Quando que vem a lesão? Quando eu ultrapasso a minha capacidade. Quando eu não tenho capacidade para aquela demanda que eu estou impondo ao meu corpo. Aí vem lesão. Aí isso faz mal. Mas eu particularmente, para eu falar para um atleta, para de correr, ele tem que ter alguma dessas lesões que realmente não tem como continuar correndo em virtude dessa lesão. Por exemplo, uma tendinopatia, a gente sabe, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para conseguir dar 2 passos para frente. Ah, Felipe, mas e se eu estou próximo à maratona? Eu, por exemplo, estou com agora 4 atletas que vão correr em menos de 2 meses aí a maratona de Boston, que é uma das mais esperadas do ano, né? A demanda deles é muito alta. Eles estão agora justamente no período em que o pico de volume de treino semanal é muito alto. E a gente sabe, quem consegue correr em Boston são pessoas que correm mais rápido, né? Então precisa de um índice. E eu, por exemplo, só para exemplificar para vocês, eu corri uma maratona agora em novembro em 3 horas e 39. Se eu quisesse ir para Boston por índice, o que é o índice? É o tempo máximo que eu posso atingir para conseguir ter minha vaga. Eu teria que ter 65 anos de idade, ou seja, eu não tinha que melhorar meu pace, eu tinha que aumentar 30 anos de idade agora para conseguir ir para Boston. É algo que é muito difícil. Então a gente sabe como que o atleta consegue melhorar a velocidade, no geral, quando ele aumenta o volume de treino. E aí vem os treinos puxados, e aí vem chances de lesão. Uma das perguntas em relação, então, corrida faz bem ou faz mal? Faz muito bem. Quem corre sabe o tanto que corrida faz bem. Não só pensando em atividade física, mas a gente sabe, o esporte é algo que pode melhorar diversas patologias. Eu tenho uma paciente que é psiquiatra, que ela até estava conversando exatamente isso comigo. Hoje, muitas das doenças psíquicas, elas são tratadas entre os protocolos de tratamento. É indicado para o paciente exercício aeróbico. Quando a gente coloca exercício aeróbico, um dos que a gente mais vai utilizar é a corrida. Então, corrida faz bem? Sim. Sem problema, sem dúvida alguma, corrida faz bem. Faz muito bem. Pode fazer bem, principalmente se o corredor tiver consciência e obedecer desde a planilha de treinamento até as orientações dos profissionais que estão acompanhando ele. Qual a opinião sobre as botas de recovery? O Gustavo está perguntando aqui. O Felipe Corredor gosta demais, o conforto é muito bom. Existem as botas que fazem apenas compressão e tem algumas, tem uma marca específica que além da compressão, ela faz o resfriamento. A gente sabe que isso, todo contato ali, essa compressão que gera é algo muito confortável. Igual, por exemplo, quando a gente fala em meias de compressão. As meias de compressão, alguns estudos mostraram que ela não tem uma efetividade tão grande na questão da questão circulatória em relação aos atletas, principalmente para não ter questão do acúmulo de ácido lático e tudo mais. Mas quem usa as meias de compressão gosta, na verdade é muito questão de conforto, é muito individualizado, é muito individualizado isso tudo. Visando performance, a massoterapia superior à fotobioestimulação. Leandro é grande parceiro, sócio especialista da Sonaf aqui de Goiás, ele é de Rio Verde. Em relação à superioridade, eu não sei se o Abdala está aqui, falar que a massagem seria superior à fotobiomodulação, pensando no recovery, é complicada essa, né? O que é o problema da fotobiomodulação? Para ter uma boa resposta, a gente teria que ter um aparato aí, com umas mantas de LED, que tem uma resposta celular, né? A gente está trabalhando desde micro até o macro, seria uma resposta muito boa. Só que a gente sabe que é algo muito caro, é muito complicado a gente ter na realidade. Custo-benefício, eu ficaria com a massagem, pensando nessa questão do recovery. O Evandro, grande Evandro, aqui de Goiânia, também está me perguntando qual que é a importância de um bom tênis. O tênis realmente é muito importante quando a gente pensa na corrida. E é uma pergunta frequente no consultório. Qual que é o melhor tênis? A gente costuma falar o seguinte, o melhor tênis é aquele que te faz sentir mais confortável. Entretanto, a gente tem que saber que os tênis, na dúvida, eles são neutros. O ideal é que os tênis sejam neutros e que eles tenham, além de amortecimento, que eles tenham estabilidade. O problema é que alguns tênis, eles têm um excesso de mobilidade. Então, na hora da pronação, ele pode exagerar e fazer com que você tenha uma hiperpronação. Na hora da supinação, pode exagerar, pode ser que você faça uma hipersupinação. Os excessos de movimento que podem te prejudicar.
Então, um tênis, ele tem que ser de qualidade, amortecimento e estabilidade. A questão da leveza, do conforto, isso também é muito individual. Tem gente que gosta de usar uma marca X ou uma marca Y. Eu falo sempre para o paciente pensar em custo-benefício. Normalmente, tem até uma pesquisa, eu não lembro de quando, mas eles mostraram que os tênis mais caros na época eram os tênis que eram os que mais predisporiam à lesão. A gente sabe que tem alguns tênis que são vendidos por aí, como tênis de corrida, que tem umas molas que vão até a frente do pé. Eu falo muito, eu brinco com meus pacientes que eu gosto muito desses tênis, porque são tênis que levam muitos pacientes para o meu consultório, porque eles não têm uma boa estabilidade. Eles pensaram muito no amortecimento e esqueceram dessa parte, né? Vamos ver. Professor Natanael, corredor também, grande parceiro, está falando aqui que não tem estudo que compara. A luz é melhor pré do que pós. Excelente. Não tem uma comparação, então nada que seja publicado ainda mostrou isso para a gente. E é isso. Ana Elisa está perguntando que tem uma paciente com canelite em tratamento que vai correr La Mission em agosto. O treinador orientou correr maratona SP City, que na visão seria muito sobrecarga em 20 dias. A SP City, se eu não me engano, vai acontecer dia 26 de julho, né? Eu vou estar até correndo essa prova também, estou inscrito para ela. Eu vou correr esse ano a maratona de Buenos Aires, que vai acontecer no dia 20 de setembro. Minha opinião, La Mission em agosto, que eu não sei essa corrida, qual que é a quilometragem dela, Nelisa, mas o treinador tem que olhar muito isso. Agora, a canelite dele, vamos lá. O que é a canelite em si? A canelite, ela normalmente ela vem da sobrecarga ou do estiramento exagerado que acontece no periósteo por 3 músculos principais. O principal dele é o tibial posterior. Pode ser também pelo flexor longo do hálux e às vezes até pelo sóleo, que são músculos que inserem ali na tíbia, né, na parte mais medial e que pode gerar um tracionamento exagerado nessa membrana que envolve o osso, que é o periósteo, por isso periostite, e que vai gerar uma sobrecarga e dor. Se a gente consegue controlar isso aí, por que está acontecendo essa canelite? Às vezes o volume dele está alto e aí o corpo não está tendo capacidade de remodelamento ósseo para suportar aquilo ali. Mas pode estar acontecendo, por exemplo, igual foi perguntado ali pelo Evandro, qualidade do tênis. Se é um tênis que não tem uma boa estabilidade, está forçando uma hiperpronação, pode ser que essa canelite esteja aparecendo por aí. Se a gente consegue controlar isso aí, às vezes a gente consegue colocar esse atleta para correr sem a dor dele. Tem que avaliar sempre. O ideal, coloca esse atleta para ele graduar, procurar o especialista, ele vai no ortopedista, vai no médico do esporte, vai dar uma olhada, graduar, ver se realmente não tem fratura por estresse. Se não tiver fratura, se conseguir ir controlando sintomatologia, a gente consegue colocar esse cara para correr sim, sem problema nenhum. O problema, eu tenho 2 pacientes que são cardiologistas e que a gente estava conversando exatamente isso. Um vai fazer um Ironman agora na África do Sul, daqui mais ou menos 2 semanas, e o outro, ele ele vai correr a Maratona de Boston, é um dos que eu falei da Maratona de Boston. A gente estava conversando justamente sobre isso. O que é o problema do maratonista? Primeiro que o cara, para correr uma maratona, ele é louco, né? Correr 42 quilômetros é muito chão. Quem já correu sabe como é que é. Eu falo de carteirinha. Tem hora que a gente chega no quilômetro 30 e você pensa, ainda faltam 12 quilômetros. O que eu estou fazendo aqui? Mas quem corre sabe que depois que chega a sensação é indescritível. Então, pensando nisso, e claro, alguns têm algumas metas, por exemplo, vai dedicar a corrida para alguém, tem várias coisas que envolvem correr uma maratona. O cara vai aos trancos e barrancos, ele vai independente do que aconteça. Por exemplo, ele vai com diprospan, ele vai com a medicação de alta miligrama para controlar, pensando no sintoma dele. E o problema? Numa prova longa, numa prova de endurance, a tendência é que eu perca muito líquido, que eu perca muito sal. E quando a gente sabe, anti-inflamatórios têm predileção pelo rim. Então é um risco muito grande para o atleta. E a gente sabe que isso acontece, isso é real. Os atletas entram com medicação pensando na dor e vão fazer a prova, querendo ou não. Quem corre a maratona é sagaz nesse sentido. Ele vai fazer a prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é bom sempre ter seu atleta perto de você. Traz ele, vai graduando essa lesão e vê até que ponto que você vai ter que puxar ele, ó, vamos dar uma segurada, diminui o volume essa semana. Ou se você fala para ele, não, beleza, vamos lá. Converse sempre com o treinador. É muito importante esse contato.
Renata, física aqui, que tá agora lá em Portugal, o volume dela semanal 95, tá correndo muito, hein, Renata? 95 é alto, de acordo com os estudos lá da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, você ultrapassou 75 quilômetros do que seria necessário para ter um fator preditivo de lesão. Então, dá uma olhada nisso aí. Fortalecimento é sempre importante nesses casos. O corpo precisa estar forte para suportar isso aí. Vamos ver. O pessoal falou que estava travando, voltou. Como é que tá aí? Vai mudar a planilha de imediato, Éder. Eu não vi por que você mudaria a planilha, Éder, mas pensa sempre nisso, capacidade e demanda. É um modelo que a gente utiliza muito para conseguir avaliar as lesões. Pensa sempre o seguinte, a gente tem uma capacidade X e a gente tem uma demanda que a gente vai suportar para esse X. Para aumentar a minha capacidade, eu preciso aumentar a demanda. A gente precisa passar do fisiológico, a gente precisa passar do que a gente chama de homeostasia. Só que a linha é muito tênue entre o que a gente vai chegar no ganho e o que seria a falha estrutural, que é a lesão. Então pensa sempre nisso. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que saber observar os resultados, eu tenho que saber observar quais são os meus sinais. Eu tenho dor, eu tenho alguma alteração, eu tenho cansaço, aquele sono que você está tendo, você acorda cansado, parecendo que o sono não foi o sono que a gente chama de repousante, acordou cansado, cuidado, o corpo pode estar conversando com você. Às vezes é legal fazer uma avaliação bioquímica, ver como está a questão de CPK, estava conversando isso hoje também. Às vezes, a gente faz a dosagem de CPK após um treino, ela vai estar alta realmente, mas um especialista, um médico do esporte, um cardiologista, alguém que possa te acompanhar, que tenha vivência nessa modalidade, ele vai poder te falar, beleza, está alto, mas isso ainda é aceitável dentro da demanda que você está impondo. Então pensa sempre nisso, tem como monitorar, desde bioquimicamente até a sua satisfação, a sua capacidade de manutenção de treino, como que o seu corpo está. Pensa sempre nisso, respeite os seus limites. A dor está aí como o principal alarme que a gente tem. Doeu. Essa dor não aliviou de forma espontânea. Doeu 72 horas. Está te atrapalhando a treinar? Cuidado. Vamos lá. Só gente boa aqui. Grande Malren, pessoal de Porto Alegre. De repente, Arivan Gomes, da Bahia. Nosso baiano. Reduzir quilometragem. Muita gente falando aqui em reduzir os treinos. Corre por volta de 50 a 60 semanal. O Éder está falando. Agora eu entendi porque que ele falou que ia dar uma observada. A Beatriz falou que já sofreu demais com a síndrome do corredor, né? Que é a síndrome da banda iliotibial. Por que que acontece a síndrome da banda iliotibial? É um atrito aumentado que acontece nessa fáscia, nessa aponeurose que passa no na lateral da coxa e tem uma inserção anterior ali no joelho, na região da tíbia, no chamado tubérculo de Gerdy. Nossa, fui buscar lá na anatomia agora, essa aí. Por que que acontece? No geral, porque o membro inferior faz uma rotação medial, uma rotação interna, por justamente, na maioria das vezes, desequilíbrio muscular em relação à força de rotadores de quadril, e um dos fatores que leva a essa rotação, que pode ser acompanhado do chamado valgo dinâmico, é a diminuição da dorsiflexão. Então, uma coisa que eu não falei ainda, mas que deve ser sempre observada em relação a também ter um bom fortalecimento, é ter uma boa mobilidade, principalmente de tornozelo. A gente sabe que o déficit de dorsiflexão, ele é um fator preditivo de várias lesões. Se eu não tenho uma boa dorsiflexão, que é a capacidade do tornozelo de fazer esse movimento aqui, eu não vou ter uma boa biomecânica de membros inferiores. Por exemplo, extrapolando um pouco a corrida, a gente sabe que é uma das formas que a gente mais vai ter facilidade em fazer o valgo dinâmico e ter lesão do ligamento cruzado anterior, que também é um medo grande dos atletas. Então, pensa sempre na mobilidade. E o que eu escuto muito em consultório, eu estou alongando e a dorsiflexão não tá melhorando. Procure um profissional para te ajudar. Muitas vezes, a falta de mobilidade não acontece por encurtamento. Às vezes pode ser por uma retração miofascial, pode ser por um bloqueio articular, pode ser que a sua fáscia plantar esteja atrapalhando nessa movimentação. Então pensa sempre nisso. O fortalecimento é importante, mas a mobilidade também. Só que pensa sempre na mobilidade como algo que deve ser acompanhado de estabilidade. Excesso de mobilidade não é saúde, não é fisiológico.
A gente perde estabilidade quando a gente exagera demais na mobilidade. Entretanto, tornozelo raramente vai ter uma hipermobilidade de dorsiflexão. Observe sempre isso. E quando a gente fala na dorsiflexão, talvez seja uma das formas mais simples da gente avaliar o paciente. Quando a gente pensa em corrida, a dorsiflexão a gente precisa observar em cadeia fechada, já que eu preciso dela quando eu estou pisando no chão, né? E quando eu estou pisando no chão, eu estou em cadeia fechada. O lunge test, que é aquele que a gente faz com o pé, o máximo que o paciente conseguir encostar o pé afastado da parede, mantém o pé todo apoiado, sem levantar o calcanhar, encosta o joelho. Se você consegue atingir uma pontuação mínima, uma distância mínima, no mínimo 10 centímetros, por exemplo, de distância da parede, você está dentro de uma mobilidade aí fisiológica aceitável. Pensa sempre nisso. Foi uma pergunta que fizeram também, acabei de receber aqui. Por que muitos corredores perdem as unhas? Eu já fiz até uma live lá no meu perfil pessoal em relação a isso. Um dos problemas de perder as unhas é justamente o déficit de dorsiflexão. Quando o meu atleta não tem uma boa dorsiflexão, na fase de balanço em que ele tira a perna do solo, ele tem que levantar esse pé para não tropeçar. Se ele não tem dorsiflexão, tem atleta que corre com o pé em plantiflexão. Uma das estratégias do corpo é fazer extensão dos dedos. Quando eu faço extensão dos dedos, as minhas unhas, o leito ungueal, ele vai atritar de forma excessiva na parte superior do tênis, que é o cabedal. E esse atrito exagerado, ele vai gerar lesão, ele vai gerar isquemia local, e a gente sabe que os tecidos precisam de oxigênio e nutriente. Se tem isquemia local, se tem um atrito aumentado, a tendência é que forme um hematoma, que tenha lesão e o atleta vai perder a unha. Então, o déficit de dorsiflexão pode inclusive fazer isso, pode fazer com que os atletas percam as unhas. Muita gente chega no consultório acreditando que perdeu a unha porque é maratonista. Está errado. Não é porque você correu uma maratona, que fez um treino longo, um volume alto, que você tem que ter hematoma. Tem alguma coisa errada. Procure um especialista para te ajudar, porque tem alguma coisa que pode ser melhorada aí. Em relação à lesão do tibial inferior. Na verdade, a gente tem o tibial anterior e o tibial posterior. O tibial anterior também é o músculo da frente da perna que é o responsável pela dorsiflexão. Imagina o seguinte, se você olhar aí na sua canela, você vai ver o tanto que o tibial anterior ele é mais fino, mais estreito do que o tríceps sural, que é o músculo da panturrilha que faz a plantiflexão. Então é uma briga injusta. Se a gente não tem uma boa dorsiflexão, se eu tenho um bloqueio articular, o meu tibial anterior ele vai ser sobrecarregado. Ele sendo sobrecarregado, ele vai doer. O músculo, quando tem uma exigência excessiva, a gente sabe, ele entra em estado de fadiga, vai ter liberação de ácido lático, e isso vai gerar dor. Muitas vezes, essa dor anterior na perna é confundida com a canelite, que é a síndrome do estresse tibial, mas o que a gente está tendo é uma sobrecarga muscular, que é o tibial anterior. O que eu tenho que fazer? Dar uma trabalhada, dar uma soltada nesse tríceps sural, que é a panturrilha, para tirar essa sobrecarga do seu tibial anterior. Na verdade, Éder, não é que você não deve correr acima de 20 km por semana. É um fator preditor de lesão, mas se você tiver forte, se você tiver uma boa capacidade, se você aguentar, você pode correr numa boa 100, 200 km por semana, mas você precisa saber dosar muito bem tudo isso. Eu, por exemplo, comecei a correr por influência do meu irmão mais velho. Ele está indo agora correr maratona de Boston por índice. Ele está indo, Boston vai ser a 21ª maratona dele, se eu não me engano. Ele faz um volume semanal. O ano passado eu corri a maratona. Em novembro eu corri, eu acho que pouco mais de 1.200 quilômetros no ano. A planilha dele deu 1.300 quilômetros a mais que a minha. Teve lesão? Não teve lesão, teve dor. Algumas dores que são específicas, mas que não tem uma durabilidade tão alta, mas que se a gente consegue adaptar, a gente consegue observar muito bem tudo isso, a gente consegue colocar o atleta aí. Mas lembra, capacidade e demanda. A nossa obrigação como profissional é manter o atleta no mais alto nível o maior tempo possível. Lesão é inerente ao esporte? Não necessariamente. A gente pode conseguir prevenir essas lesões aí. Sonaf deveria tornar essa live um podcast no perfil da sociedade. Vai ficar gravada, beleza? Grande Márcio Almeida, nosso parceiraço, atleta também lá de Fortaleza. Leonardo está aqui lembrando, o cara que eu citei, que eu comecei a correr por causa dele, é ele, tá aí online,
tá observando ali. Essa questão da capacidade que a gente tem em relação à demanda é o que a gente chama de envelope de função. Talvez um dos autores que eu mais gosto de citar nas minhas aulas, quando eu vou falar de dores no joelho, síndrome e disfunções patelo-femoral, eu gosto muito de falar do Scott Dye, que é um autor que, por exemplo, falou o seguinte: quando eu tenho a síndrome da dor patelo-femoral, muitas vezes o diagnóstico que chega para a gente vem de forma errada. Fala-se muito em condromalácia. O que seria condromalácia, que também é tão comum na corrida? Condromalácia, de acordo com a tradução, seria o amolecimento da cartilagem. A gente tem que lembrar o seguinte: cartilagem não é um tecido inervado. Então, se o paciente chega com um diagnóstico de condromalácia, não posso correr porque eu estou com condromalácia. Peraí, não é que não pode correr porque tem a condromalácia. Primeiro, porque condromalácia não, aliás, a cartilagem não tem inervação, então, consequentemente, ela não dói. O que dói? Todos os outros tecidos que são inervados no joelho, como, por exemplo, a gordura de Hoffa, essa gordura que a gente tem entre o tendão patelar e a tíbia para evitar o atrito entre essas duas estruturas. Quando que o joelho dói? Quando ele está sobrecarregado. A gente tende a explicar de forma bem simples o seguinte: sempre que uma articulação está hipomóvel, ela não está movimentando bem, uma articulação adjacente vai ter que compensar isso com hipermobilidade, com uma hipersolicitação. Então, a tendência, se eu tenho, por exemplo, a gente está falando bastante, déficit de dorsiflexão, o meu joelho vai compensar isso em movimentos simples, como agachamento, por exemplo. E aí, isso vai gerar sobrecarga dos tecidos. Não é que tem que parar, eu tenho que melhorar a minha capacidade para suportar aquilo ali. A dor é algo que a gente tem que observar muito, só que nem sempre a dor vai ser sinal de lesão. Deixa eu ver, dar uma olhada, a gente já está praticamente finalizando. Dá tempo de olhar mais algumas perguntas aqui. Déficit de dorsiflexão, lembrança do módulo. Grande Jean, nosso amigo triatleta, foi meu aluno na pós-graduação recentemente, lá em Belém. Fábio, fala aí, presidente. Lesões prévias são a principal causa de lesões em corredores, fato. Qual a tua opinião sobre responsabilidade do fisioterapeuta após a lesão, prevenindo que esse fator de risco se concretize? Fábio, eu vou usar as palavras dele. Ele fala que o fisioterapeuta... Fábio é chique, né? Fábio fala que o fisioterapeuta é advisor. Que isso, hein, presidente? A gente tem que orientar muito. O nosso paciente, a gente quando consegue devolver o atleta ou trabalhar dentro da prevenção, a gente sabe que esse atleta ele precisa de orientação. A gente precisa estar em constante contato, tanto com a equipe que acompanha o atleta, quanto com ele. Então a gente tem que orientar muito bem. Orientação, educação em relação inclusive à dor, é uma das coisas que a gente tem que levar sempre em consideração. Tentar prevenir lesão ou tentar reduzir fatores de risco, papel do fisioterapeuta do esporte. Eu acho que a gente tem que encontrar os fatores de risco e o perfil, mas principalmente perfil de risco. Aquele paciente que tem um perfil de risco, vamos buscar trabalhar dentro disso aí. Reduzir os riscos com frequência e intensidade das lesões é o Léo, que está junto com a gente aí, Léo lá do Rio de Janeiro, é um dos comandantes aí da comissão de corrida, que vai estar ajudando a gente a organizar esse nosso simpósio que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, dia 20/6, igual eu falei para vocês. Não sei se tem mais alguma dúvida em relação a isso. Chegou mais uma aqui agora. E o Vaporfly? Vaporfly, a gente não deve citar nomes, né, no geral, mas é o tênis mais falado do momento, porque foi utilizado pelo Eliud Kipchoge, que eu citei lá no início. Na verdade, hoje o tênis que foi feito para ele naquela prova é o chamado Alpha Fly. Não vamos falar a marca, apenas o modelo dos tênis. São tênis com placa de carbono. Essa patente dessa marca caiu no final do ano passado e hoje existem várias marcas que estão propondo a fazer esses tênis com a placa de carbono. O que seria essa placa de carbono? Segundo as pesquisas, elas vão aumentar a minha capacidade de transformar energia potencial na hora que eu absorvo o impacto em energia cinética para me aumentar a minha propulsão. Felipe Campos, fisioterapeuta. Ainda não li nada que não tenha conflito de interesse que fale em relação a isso. Felipe Campos, que correu uma maratona e usou esse tênis. Faz muita diferença. É impressionante. A gente não pode esquecer do efeito placebo, né? Ele existe, pode ser que seja um efeito placebo. Corri super confiante utilizando esse tênis aí, mas
ainda precisa de mais pesquisa para realmente falar para a gente o que é, se realmente tem esse benefício ou se não tem. Esses tênis realmente promovem os benefícios em relação ao que eu estou achando que favorece ou não. O Fábio tá aí, chique, ele é advisor mesmo. Grande Leandro, nosso profissional também, fisioterapeuta do futebol aqui. Muito bom ver a galera toda participando. Espero que a gente tenha atendido todas as solicitações aqui. Vamos ver. Trabalhar de forma multiprofissional é a melhor coisa. Pensar sempre na evolução do nosso paciente. Beleza. É isso, galera. Na verdade, a intenção é sempre essa. Fazer com que uma equipe multiprofissional possa acompanhar o atleta. No meu caso específico, eu posso citar para vocês porque eu consegui trabalhar isso. Um histórico. A primeira meia maratona que eu corri foi em 2004. Fiz a meia maratona do Rio. Me preparei 3 meses para ela. Eu estava dentro do fator de risco, corredor iniciante. Tive tendinite de calcânio bilateral. Ou seja, hoje eu já me enquadro dentro do perfil de maior risco de lesão. Mas eu consegui me preparar para a maratona no ano passado sem ter lesão alguma. Eu comecei com um exame cardiológico, fiz a ergospirometria, vi se eu realmente tinha capacidade. Inclusive, esse exame me permitiu saber e simplesmente calcular o que seria o meu limiar alático, né? O LA1 e o LA2, ou seja, qual que é a minha velocidade média para trabalhar com conforto e qual seria a minha velocidade máxima, o meu tiro. No início da preparação seria LA1 11, LA2 seria 13, 13 era meu treino de tiro. Um mês antes da maratona eu fiz isso, repeti de novo os treinos, o meu LA1 subiu para 12,5 e o LA2, que seria o meu treino de tiro, foi para 17. Então isso possibilitou meu treinador, por exemplo, organizar minha planilha de forma mais fidedigna. E aí eu fui passando para ele e justamente dentro disso ele conseguiu configurar. Além disso, as minhas demandas, eu estar cansado ou não, a nutricionista foi adaptando de acordo com a necessidade. Precisava emagrecer, não precisava, precisei emagrecer sim. Aquela história que eu falei que a gente precisa estar em forma para correr é muito verdade. Eu emagreci 14 quilos para correr a maratona no ano passado. Esse ano, graças a Deus, eu mantive o peso desde a última maratona e não vou precisar sofrer tanto com isso. A gente está chegando ao fim, resta mais ou menos aí 1 minuto e meio para a gente terminar essa live. É a primeira de muitas lives que a gente vai estar fazendo aqui na Sonaf. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra vestir essa camisa aqui que vocês estão vendo, camisa da Sonaf Brasil. Queria aproveitar e dar as boas-vindas para os profissionais que foram aprovados nessa última prova do COFITO que aconteceu, que a gente já tem novos sócios especialistas que vão andar junto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Queria convidar todos que ainda não fazem parte da Sonaf, mas que têm essa paixão pelo esporte, para virem se juntar a nós. Isso é uma família. A Sonaf, vocês estão vendo aí os caras que estão participando, eu costumo falar isso muito, eu falo muito nas palestras, nas aulas. São meus ídolos ainda, mas antigamente eles eram só meus ídolos, hoje eles são meus amigos. Hoje eu tenho sócios que eram os caras que eu admirava e continuo admirando, mas hoje eles são meus amigos pessoais, são amigos de dentro da minha casa, onde a gente vai, a gente é sempre bem recebido. Tem 2 semanas eu fui dar uma aula de pós-graduação em Belém e o presidente de lá, o Thiagão, me fez questão de me acompanhar, o Ângelo, grande parceiro. Então é isso, vem junto com a Sonaf, daqui 2 semanas a gente vai fazer mais uma live, fiquem ligados aqui no perfil da Sonaf e a gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.